Câncer de colo de útero é uma das doenças que mais mata mulheres no mundo. E hoje nós estamos com a especialista, doutora Laura Santana. Doutora Laura, obrigada por estar aqui e por contar um assunto muito triste entre as mulheres, né? Então, seja bem-vinda, doutora Laura. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a iniciativa e parabenizá-los, porque eu acho que divulgar informação de qualidade é muito importante para todas as pessoas. Agradecer ao Dr. Francisco, proprietário da Clínica Mais, pelo convite e a vocês. Esse assunto, ele é triste, mas ao mesmo tempo ele traz uma expectativa de prevenção muito grande. Então, a doença hoje em dia é que a gente consegue prevenir. E se a gente consegue prevenir, a gente espera, né, que existe uma proposta da Organização Mundial da Saúde, existe uma força-tarefa, por assim dizer, que esse câncer seja erradicado entre 2030 e 2050. Nossa, existe essa proposta com o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que isso deixe de ser uma das principais causas e deixe de ser uma causa de morte em mulheres. Então, a senhora está comentando sobre a questão da prevenção, que ela está muito em evidência. E de onde isso começou, doutora? No Brasil, nós somos um país muito grande, depende de regiões. Então, ir ao ginecologista para fazer o Papa Nicolau, às vezes não é tão simples. Dependendo da região, você não tem os profissionais em quantidade, qualidade suficiente para atender a população. E existe também o próprio preconceito das próprias pessoas em buscarem esse exame, às vezes com medo de se der alguma coisa. A ideia é que você descubra antes de ter o problema maior. Detectar uma lesão pré-câncer é muito importante. E isso consegue através do Papa Nicolau? Consegue, mas não só dele. A gente vai falar aqui um pouquinho das novidades, né? A história do Papa Nicolau é bem interessante. Começou com um casal de médicos, o médico grego, Georges Papa Nicolau e sua esposa Mary, ela não era médica, e eles estavam na Europa, eles são gregos, eles moravam na Europa na época da guerra. Ele era cirurgião, em volta de 1914, eles foram para os Estados Unidos mudar de vida, buscar um novo estilo de vida, e a princípio ele nem exerceu a profissão de médico. Aí ele também tinha formação de música, ele tocava violino. Aí com o tempo, passados uns 4, 5 anos que ele estava lá, ele conseguiu uma função de médico assistente na Faculdade de Cornell. E lá ele foi estudar prevenção de câncer, exatamente o que nós estamos falando. E nisso ele foi o primeiro a detectar células de câncer no colo de útero de mulheres, células cancerígenas. E aí ele achou que poderia se estudar isso melhor e foi estudando uma maneira de como que a gente poderia fazer esse exame em larga escala para prevenir o câncer de mulheres. Não foi aceito pela comunidade científica no momento. Só por volta de 1945, quase 20 anos depois, que isso foi considerado como importante, porque se falava, nossa, mas e um exame tão íntimo, será que vale a pena ou não? E aí, por volta da década de 1940, 50, começou a se fazer esse exame e que preveniu o câncer de milhares de mulheres. Entendi. Então, quer dizer que quando acontece uma novidade, tem uma tendência, a gente não pode descartar, né, doutora? A gente precisa entender a importância, tirar os preconceitos. Sem dúvidas. Porque nesse momento, se ele tivesse desistido, talvez hoje, né, não teria tanta evidência. Sim, esse exame. E é interessante que a esposa dele, né, o papel da mulher aí foi a que mais incentivou. Ele colhia o exame dela todos os dias para ter amostra de células para poder estudar. Ela foi a principal incentivadora. Nossa, né? Hoje é mais fácil a gente divulgar informações novas, mas ainda existe, né, essa barreira por novidades. E ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel, nunca ganhou o Prêmio Nobel e preveniu o câncer de milhares de mulheres. E como que ele viu isso? Então, ele observou que se eu analisar as células do colo do útero, eu consigo perceber lesões antes do câncer, lesões pré-câncer. Entendi. E aí eu vou conseguir tratar as mulheres antes que o câncer se torne avançado. Ele começa pela lesão, investigar dentro dessas células, as células que têm a lesão ou não. Isso, que tem pré-câncer ou câncer. A recomendação seria você fazer esse exame 2 anos seguidos, começa-se a partir dos 25 e vai até os 64 anos, e aí a partir de 2 negativos você poderia passar a cada 3 anos, né?
E isso foi utilizado durante muitos anos. A partir, como tudo tem uma história, né? Então, de 1940, 50 até 1978, não se sabia exatamente o que causava o câncer. Sabia que tinha o câncer, vamos detectar e vamos tratar. Isso salvou milhares de vidas, né? Milhares e milhares de vidas. A partir de 1978, observou-se que existe um vírus que chama HPV, que é o vírus que dá, ele já é antigo, né? Ele dá verrugas, ele dá lesões. Associou-se e conseguiu fazer essa associação com muito estudo científico que ele era a principal causa do câncer de colo de útero, né? E aí, desde essa época, surgiu o questionamento: será que se eu descobrir quem tem HPV, eu não vou prevenir antes o câncer de colo de útero? Será que antes de ter a lesão, se eu souber quem tem HPV, eu não consigo estar antecedendo? E só entra no detalhe o que é HPV, porque algumas pessoas talvez não saibam sobre o HPV. É o vírus do papiloma humano. É um vírus que causa, ele é um vírus intracelular, que ele entra dentro das células e ele tem, por assim dizer, alguma predileção por algum tecido. E ele, entre aspas, ele gosta do colo do útero, ele fica ali dentro e o organismo, na sua tentativa de se defender dele, e muitas vezes ele fica persistente e ele acaba lesando alterações. Assim. E ele também é sexualmente transmissível, né? Sim, o HPV, ele é transmitido principalmente por relação sexual. Ele está associado ao câncer de colo de útero, só que ele tem uma história natural. Como que é a história natural do câncer do HPV? Do dia que eu tive a infecção por ele, eu tive contato, ele é altamente transmissível, não é um vírus só, é uma família de vírus. Existem mais de 200 tipos de HPV. Meu Deus. Alguns têm mais risco de câncer, principalmente 16 e 18, eles são por números, né? Alguns têm outros tipos de lesão, mas os mais graves são esses. Só que a gente sabe que aqueles que a gente achava que não tinham tanto risco, hoje pode ser. Então a gente classifica essa família em baixo risco de câncer, alto risco de câncer. Entendi. E a história natural dele. Eu tive contato com o vírus hoje, eu tive uma relação desprotegida, eu não usei camisinha, eu tive contato. Do dia que eu tive contato até aparecer a doença, pode levar até décadas. Geralmente pode levar décadas. Uau! Então, se eu tive o contato, eu detectei o vírus hoje, não significa que aquele contato sexual foi hoje. E que foi desse parceiro específico. E que foi desse parceiro. Você muitas ele demora muito tempo para se manifestar. Para se manifestar. E ele tem uma coisa interessante. Embora ele cause o câncer, a maioria das vezes ele se cura sozinho. A taxa de cura dele é altíssima. Acredita que 80% das pessoas tiveram contato com ele em algum momento e grande parte vai desenvolver cura. A maioria cura sozinho. Que bom, que bom. Mas tem que ficar em alerta porque ele também é o pontapé inicial para estar indo para o câncer de colo de útero. Sim, né? Ele seria o causador. Só que a gente não tinha tecnologia suficiente para poder detectar isso. Aí o mundo vai evoluindo, a tecnologia como um todo vai evoluindo. Aí por volta de 2014, um grupo americano e um grupo europeu, com técnicas de detecção de vírus, se eu falar PCR não vai ser algo estranho hoje em dia, porque a gente teve o Covid recente. Então, por técnicas de PCR, que é uma técnica que consegue detectar partícula viral, eles começaram a fazer estudos e compararam pessoas que tinham citologia normal, que é o Papa Nicolau, e fizeram o PCR e a citologia. De hoje em diante, todo mundo que é normal, eu vou pegar um grupo, eu vou fazer PCR, um outro grupo eu vou fazer Papa Nicolau e um grupo eu vou fazer as duas coisas. E a sensibilidade, a capacidade de detecção de câncer de colo de útero precoce, antes de ter, foi muito maior no grupo que você detectava o HPV. Olha. Porque a citologia também tem falhas, é uma amostra de tecido, então às vezes você não pegou aquela amostra ideal. E aí eles implantaram protocolos que você poderia fazer, lembrando da história natural, que ele leva de 5 a 10 anos, até mais, pode levar décadas, que você poderia, uma vez negativo esse exame, fazer a cada 5 anos. Entendi. Então, você começa esse exame também com 25 anos, vai até os 64. Só que no Brasil, esse exame ainda não tinha sido aprovado para usar na população.
Em 2018, a cidade de Indaiatuba fez um projeto piloto baseado nesses estudos do mundo, que era 2014. Vamos trazer para a nossa cidade. Sim. Fizeram um projeto com a prefeitura para trazer para o SUS, para a gente ver se vale a pena a gente implantar isso na nossa realidade. E eles praticamente já não têm mais câncer avançado. Nossa, que coisa boa, doutora. E aí, no dia 8 de março deste ano, no Dia da Mulher deste ano, de 2024, o Ministério da Saúde lançou uma portaria onde ele aprovou o uso desse exame para o serviço público. Mas entre ser aprovado e começar a usar, vai um tempo. Mais um tempo. Mas é justamente essa técnica do PCR para avaliar a possibilidade da pessoa ter o HPV e, consequentemente, conseguir prevenir o câncer de colo de útero. Muito antes do que uma lesão. Só que aí a gente arruma um problema também. Ai, meu Deus. Né? Tem sempre uma coisa boa e uma coisa ruim. Quando eu tive conhecimento disso, que os congressos começaram a falar mais, né? Vamos fazer, que depois da pandemia a gente teve o PCR. Então vamos ver. Primeiro, quem faz? Serviço público eu já sabia que ainda não fazia. Aí eu fui visitar os laboratórios de Ribeirão Preto, ver, alguns já tinham essa técnica bem estabelecida, sim, que poderia ser feito, sim. E aí, vai ser só particular? Quanto custa? Será que as pessoas vão ter condição de pagar? Acessível ou não? Acessível não. Ele tem um custo, mas os convênios cobrem, porque no final das contas, a cada 5 anos, previne mais, ele fica mais barato, até em termos de economia. Então, ele é um método eficaz e econômico, perfeito, e com alta sensibilidade. E aí, existe um código para isso, se peça para o seu médico, existe um código, é possível fazer por convênio, sim, né? Ai, que bom. Na cidade de Ribeirão Preto tem vários locais, eu fui uma das primeiras médicas a pedir, no começo gerou um certo desconforto, até para ser aceito, como tudo, né? A gente tem que estar preparado. Derrubar as crenças, isso, né, doutora? Eu tive uma certa barreira, hoje em dia isso já foi quebrado, outros médicos já estão pedindo, né? E aí tem o outro senão, né? Na hora que eu peço o exame, isso está de acordo com a literatura mundial, atualmente, 50% vai dar positivo. Toda vez que eu falo que eu tenho um exame, um resultado de um vírus que pode dar câncer, que pega através de relação sexual, naturalmente gera um grande desconforto. Para o casal. Para o casal. Imagino, doutora. Porque aí nem todo mundo tem esse conhecimento, que eu achei importante falar, que não significa que eu tive contato ontem, porque gera aquela desconfiança. Há pessoas que ficam apavoradas, falam, gente, hoje em dia eu já falo, não se separem, né? Esperem. Por ter o diagnóstico positivo de HPV, é isso, né? Entendi. Porque a pessoa já fala, me traiu, eu não tinha essa doença, eu não sabia, eu fiz Papa Nicolau, eu fazia e não dava nada, mas não tinha o exame para fazer. E você não sabe desde quando você está com ele. Porque você pode ter concebido ele há 10 anos atrás. Exatamente. E ele se manifestar só agora. Só agora. E a gente não sabe desde quando, porque a gente conseguiu detectar hoje. Então, desde quando ele está com você? Então, o ruim é que você não consegue ter certeza de qual foi o parceiro que trouxe essa doença sexualmente transmissível, porém, a vantagem é que você consegue já cuidar dessa lesão para que não aconteça o câncer de colo de útero, é isso? Você, na realidade, você nem tem a lesão ainda. Ah, nem tem a lesão? Nem tem a lesão, só tem o HPV. Entre o HPV e ter a lesão, vai levar um tempo. Então, aí você vai buscar a lesão. Eu tenho HPV, surge outro questionamento. Eu tenho lesão? Aí eu vou... um próximo passo. Aí eu vou buscar para saber se eu tenho lesão ou não. Entendi. E aí são outras técnicas, outros exames. Aí você vai mandar para um especialista, ele vai olhar esse colo de útero com mais detalhes, ele vai colher a citologia, mas não só, às vezes precisa tirar um pedacinho, porque a citologia é só um raspado. Às vezes precisa fazer uma pequena biópsia para ver se já não tem lesão de pré-câncer. Essa pessoa que tem o HPV, eu vou precisar ser vigilante. Porque eu começo a pedir o exame com 25, a maioria eliminou. Eu não sei há quanto tempo ela tem, porque eu comecei a pedir hoje. Então, na verdade, o HPV você não elimina mais na mulher. Uma vez que ela adquiriu, ela permanece com o HPV. Não, ela elimina. Ela elimina? Ela elimina. Olha que a coisa maioria boa. elimina. Só que esse grupo que você detectou, você não sabe há quanto tempo tá. E o que dá o câncer seria a persistência do HPV. Tem um grupo de pacientes, que a gente não sabe especificar exatamente porque, vai ter, talvez por problemas imunológicos, nem tudo a gente sabe, né? Que ele vai persistir.
Nessa que vai persistir. Persistindo, ele vai levar à lesão. Isso. E aí eu vou conseguir detectar pré-lesão. Então, é que eu não sei desde quando tem. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, porque não é uma coisa nova. Sim. Né? Eu tô fazendo faz 2 anos. Olha. Então, assim... É muito recente no essa Brasil novidade. vai começar a fazer pelo SUS, não sei quando, mas foi aprovado a partir Agora. desse ano. Entendi. Então, assim, eu não sei desde quando ele tá aí. Entendi. Então, eu vou buscar lesão. E pode ser que, quando eu for repetir, ele já não esteja mais. Que coisa boa. Olha aí, que excelente. E aí tem o outro desconforto do casal, né? E o ano passado, eu fiz um curso pré-congresso disso, a gente estudou bastante. O que fazer com o parceiro? Porque o parceiro também tem que passar por alguns exames. Sim. E aí, muitas vezes, você fala assim, e o que eu vou fazer? Agora eu tenho um problema, será que meu marido vai ter o mesmo problema ou não? Às vezes ele quer saber se ele também tem. E aí o que acontece, que a gente também não sabe explicar, não tem essa explicação clara, né? Tem muito estudo, mas não chegou a um ponto. Final. É que mesmo a mulher, ela elimina, mas o homem elimina muito mais. Entendi. Então, às vezes você está casada, você faz o exame, seu marido vai buscar o urologista, ele vai fazer o exame dele deu negativo. E você tá como positivo. Aí ele fala assim, não, você fez alguma coisa aí, de onde veio isso? Ai, meu Deus. Entendi. E aí ele pode sim ter tido contato, sei lá, 10 anos atrás, sei lá, quanto tempo ele ficou, porque a gente não sabe o tempo que ele fica no organismo, a gente não consegue especificar. Em um determinado tempo, ele começou esse relacionamento, sei lá, tô há 10 anos, só tô com a minha esposa, só tô com ele, passou esse vírus para ela, ele eliminou, porque essa eliminação chama clearance viral, o organismo elimina o vírus, ele cura, a maioria cura, a maioria cura. Mas nessas pessoas que fica persistente, ele causa um estrago, porque ele chega a ser a 4ª causa de morte por câncer em mulheres. Imagino. Então, a mulher, ela precisa estar emocionalmente preparada para essa nova fase, né? Porque ela precisa estar com a mente aberta, que como se trata de um assunto que pode ter um histórico muito grande, porque 10 anos é um longo período, né? Ou mais, né? E aí você corre o risco que o seu parceiro já eliminou e você não, precisa trabalhar a mente dessa mulher também, né, doutora? Sim, porque a ideia não é causar nenhum transtorno, pelo contrário, é prevenção. Prevenção. E aí tem um outro aspecto que é muito importante, né, que a gente já ouviu falar, muitas pessoas, mas também existe um grande preconceito, que seriam as vacinas. É um assunto polêmico, doutora. Realmente, hoje já tem disponível a vacina do HPV. Sim, no Brasil desde 2014, a gente inicialmente, porque assim, como tem vários tipos, né? A gente falou tem mais de 200. É uma família grande, né? Grande, eles detectaram os que mais têm câncer. E aí foram fabricar uma vacina com partículas viral, com vírus atenuado, para não dar doença, mas para estimular o meu sistema imunológico. Eu ponho um pedacinho do vírus e meu organismo fala, opa, tem vírus aí, mas não tem. E eu vou eliminar. Aí toda a minha defesa vai para isso. Entendi. A princípio eles fizeram os 2 principais, que vocês vão ouvir falar muito, que é o 16 e 18, mas aí começaram a ver que essa família foi crescendo, né? Aí falaram, tem as verrugas também. Aí a bivalente foi a primeira, depois ela durou pouco tempo, aí chegou a tetravalente, que protegeria contra 4 tipos, que é a que está atualmente no SUS. Sim. Tinha que se escolher uma idade, então se começou dos 9 aos 14 anos. 9 aos 14. A princípio para meninas, porque quem tem câncer de colo é mulher, só que aí o conhecimento, não, mas o homem pode ter. E ele elimina, mas até ele eliminar, para quantas pessoas ele transmitiu? É verdade. Meu Deus. E um passa para um, que passa para o outro, que passa para o outro e vai. Aí, então, acho que 2017, se eu não me engano, se não me falha a memória, o SUS liberou para meninos. Então, a vacina está disponível para meninos e meninas. A partir de 9 anos até os 14. Só que em bula eu posso fazer até os 46, se eu não me engano. E porque se eu deveria, por princípio, vacinar quem não teve contato, por que eu vou vacinar depois? Porque também, se o conhecimento, né, ele vai crescendo, graças a Deus, vai evoluindo, a coisa vai mudando, descobriu-se que mesmo quem tem lesão de pré-câncer, quando eu dou a vacina, eu estimulo o meu sistema imunológico a expelir o vírus. Então, hoje em dia eu falo assim, se você der negativo, a gente vai detectar 50% da positivo, 50% da negativo. Sim. Aquela que deu negativo, se organize. Faça para você não vir a ter, porque você pode se contaminar mais de uma vez por mais de um tipo. Entendi. Mas ele não pega todos, Laura, mas pega uma boa porcentagem. E vacine também. Isso. Agora, quem tá positivo, vacine ontem.
Só que essa realidade nossa, como tem muitos tipos, foram se estudando também, e se criou uma vacina com 9 tipos. Ah, então tá ampliando gradativamente. Nossa, isso é muito bom. Essa nonavalente, para vocês terem uma ideia, ela foi aprovada. Se a outra protege em torno de 78, 80, essa protege no mais de 90%, a nonavalente. Nossa, que bom. Porque ela estimula mais. Está disponível no SUS? Ainda não. Ainda não. Porque o que acontece? Essa vacina foi aprovada no Brasil em 2018. É recente. Só que não chegou. Porque os países desenvolvidos, é uma vacina cara, ela envolve alta tecnologia para ser produzida, uma vacina extremamente segura. Ela é extremamente segura. Claro, como toda vacina, como toda medicação, pode ter risco, mas ela é extremamente das mais seguras que tem, né? Pode existir complicações como qualquer uma, mas é uma das mais seguras. Os países desenvolvidos compravam toda a produção. Imagina. Não chegava. Chegou no Brasil em maio de 2023. Chegou o ano passado. É bem recente. E aí, as clínicas privadas não conseguem mais comprar a tetravalente. Ela não tem mais a de 4 tipos, só tem a de nona. Porque eles só venderam o que eles já tinham estoque vendido para o SUS. E a gente acredita que vai ser substituída, porque eles não estão fabricando mais. Agora, quando vai ser substituída, eu não sei. Porque o SUS compra, né, um volume, porque tem que pensar na população. Sim. E a recomendação, eu tomei a tetravalente. E agora? A recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia é que se revacine. Entendi. Não é um reforço. Você faz o esquema completo novamente. Entendi. Porque vai ter uma proteção adicional. E essa vacina é uma vez por ano? É uma dose vez única, só? uma vez na vida. Olha, até o momento, né? Pode ser que daqui 10 anos a gente mude, né? Mas até o momento você vacinou, você está protegido. Então, olha só. E com a vacina você consegue expelir muito mais rápido o HPV, Sim. que consequentemente pode diminuir o risco da lesão que vai ser o precursor do câncer de colo de útero. Com essas duas medidas, detecção precoce com métodos efetivos e vacinação, a Austrália pretende erradicar o câncer de colo de útero em 2026. Deus abençoe, olha só. Que interessante, coisa boa, né? Que coisa boa. Com essas duas medidas, vacinando todo mundo, vacinando toda a população e detecção antes de ter lesão. Eu vou aproveitar, a senhora falou de 2 assuntos bem relevantes, né, para prevenção. E para a mulher que ela já está com o câncer de colo de útero, a senhora pode dar alguma recomendação? Sim, é que se ela fez o diagnóstico, é importante ela buscar um especialista para tratar. Ele é um câncer que ele demora para evoluir. Ele não tem, até o momento, uma disseminação assim tão sistêmica, por assim dizer, como o câncer de mama. Ele é mais localizado. Ele dá menos metástase. Ah, entendi. Ele é mais localizado. Então, se você pega uma lesão, ele vai esparramando. Se você vai deixando, ele vai evoluindo. Até um ponto que ele pode ser até inoperável, porque ele vai atingindo o colo, o útero, o paramétrio, que seriam os tecidos em volta, vai atingindo os rins. Muitas pessoas têm insuficiência renal, por isso ele vai se esparramando por continuidade, que a gente fala. E aí, ela fez o diagnóstico, vai buscar o especialista e vai ver, é radioterapia, é quimioterapia, e o HPV tem tipo histológico para isso. Eu vou te contar uma história interessante, que foi incrível, que eu vivi o ano passado. Então, eu comecei faz 2 anos a fazer esse exame, 50% dá positivo, tenho algumas pacientes com lesão pré-câncer e uma com câncer, uma única. E como que foi essa história? Era uma paciente que ela nunca tinha feito esse exame, a gente pediu, deu positivo, deu 16. Altamente prevalente, grande chance de desenvolver câncer. Junto com isso, ela tinha uma dor no pé da barriga, que também tem que ser investigado, não é normal ter dor, né? Foi investigar, tinha uma endometriose, uma suspeita de endometriose, foi para cirurgia. Só que a endometriose é uma doença benigna, mas que pode trazer dor, dificuldade para engravidar, tal. Foi para uma cirurgia, tinha um comprometimento intestinal, porque essa doença pode comprometer o intestino, e tinha um nódulo, que se achava que poderia ser uma endometriose do intestino, né? Lá perto do reto, lá no final do intestino. Fizeram uma biópsia, porque essa cirurgia é multidisciplinar, entra GO, entra proctologista e tal. Vamos tirar esse nódulo e mandar para análise. Tudo que você tira tem que analisar. Era um câncer HPV dependente. Eu conversei com o oncologista, como ela tinha o PCR do 16,
com o exame foi muito rápido do diagnóstico. Eles fizeram marcadores e linkaram. Esta doença que ela tem é aquele HPV que ela tem. Nossa. Embora não deu tempo de dar câncer no colo do útero dela. Já conseguiu porque tirar. Porque ele trata, né? O ânus é próximo, né? Todo o trato. E aí conseguiu, ela fez quimio e rádio e ela está curada. Nossa, que bom. Então, assim, ajudou muito até no outro tipo de câncer, né? Mas já tinha. Ele falou, olha, ter o 16, a gente tem marcadores para confirmar se é isso mesmo. Foi uma surpresa, porque a gente não esperava esse tipo de câncer nessa localização e conseguiu curar. Nossa. A ideia é detectar precocemente e curar. Assim, todas as doenças, esse eu acho que é um recado muito importante, Márcia, assim, todas as doenças tivessem uma vacina e um exame para detectar e curar. Olha que maravilhoso, né? Olha a evolução, né? Eu tomo uma vacina, eu colho um exame, eu detecto precocemente e eu curo essa doença. Essa é uma expectativa, né? E que a gente espera que se cumpra, porque a citologia, eu falei de maneira simplificada, ela envolve uma logística. Eu trabalhei em posto de saúde. Então é assim, você colhe a lâmina, você identifica a lâmina, aí você tem que ter alguém para pegar essa lâmina, ela tem que ser fixada, tem que ter um fixador, ela não pode cair eternamente ali, você tem que ter um sistema de coleta que vai levar para o laboratório e que você tem que ter laboratórios e patologistas aptos para ler essa lâmina e detectar doença nela. Não adianta você passar o olho, você tem que olhar com detalhes. Só que milhares e milhares de lâmina, talvez eu tenha mais dificuldade de ver todas. Vai demorar mais para ver. Imagina. Quando eu faço PCR e eu trio, eu separo um grupo menor, aqueles que são suspeitos eu vou olhar com mais detalhe. E eu não preciso de uma logística de armazenamento, de transporte, de tempo hábil para o laboratório. Olha, que coisa. E tem locais que a pessoa pode fazer a própria autocoleta. Ainda não está na nossa realidade, porque não precisa fazer o exame, é um cotonetezinho, como fosse uma escovinha, que você colhe o material e já faz o diagnóstico. Então isso vai facilitar muito. Doutora Laura, foi riquíssima a nossa conversa hoje aqui, olha só que delícia. Quero muito agradecer pela contribuição, pelas citações que a senhora fez a respeito de quanto é importante a mulher se dedicar um pouco mais, né, para se olhar, para fazer essa prevenção, para jogar essas neuras fora, né, e para que possa buscar a vacina, o especialista mais adequado. A gente já está indo para a fase final, então eu gostaria... Nossa, passou tão rápido. Você viu como foi rápido? Quer deixar um recado para as pessoas que estão nos acompanhando? Sim, a gente tentou, a ideia não é apavorar ninguém, existe cuidado, é um câncer prevalente, é comum, mas busque o seu médico, busque essas novidades que tem aí, né, que estão disponíveis, né, já vai estar disponível no SUS, eu acredito que não vai demorar tanto tempo hoje em dia, né, tudo é mais ágil, né, para ter uma qualidade de vida, para se viver mais, para se viver melhor. E eu falo assim, né? Em qual fase que eu devo me cuidar? Em todas as fases. Sempre. Enquanto viver, nos cuidaremos. A recomendação seria começar atualmente com 25 até os 64 anos, então tem um tempo grande para você se cuidar, né? Ver se no seu caso é indicado vacina, fazer seus exames, não deixar de se amar, né? Acaba sendo... Um autocuidado, né? Acho que é um amor, né? E que você tá bem, sua família vai estar bem, né? Se você está bem, todo o entorno. E também aquele recado, não brigue, não crie polêmica, né? É só um exame que está prevenindo. Não dá para achar um culpado, não dá para acusar ninguém. Maridos, né? Compreensão, né? Porque a nossa sociedade ainda tem essa visão, né? Quem passou para quem, a gente não vai saber. E não importa, talvez. Ou seja, não precisa buscar o culpado, né, doutor? O importante é usar as ferramentas atuais para diminuir as chances de ter um câncer de colo de útero. Sim, né? E a prevenção com a camisinha, né? Que acaba a gente não falando porque é meio redundante, né? A camisinha ajuda a prevenir muito, mas às vezes tem algum contato sexual antes da camisinha, então por isso que às vezes mesmo usando a camisinha existe o risco, porque não é 100% do contato que tem, né? E tem câncer de orofaringe, câncer de boca também, né? Então, assim, é amplo, né? A gente vai ter que gravar muito podcast. Então, assim, esse HPV, só quero completar, ele pode estar em outros lugares. A gente está falando do colo de útero, mas a vacina, a detecção também vai prevenir outros locais, porque se você detecta ele, você vai prevenir ele como um todo. A vacina vai eliminar não só do colo, do seu corpo inteiro.
Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Gratidão, doutora. A gratidão é minha, né? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, né? A gente tentar transmitir essa mensagem, né? De vamos nos cuidar. E nos veremos em breve, porque eu sei que tem mais assunto aí pela frente. Muito obrigada. E é o TrioCast para você.